Presidente, senhoras e senhores deputados, se a região autónoma da Madeira possuísse um observatório cultural e das artes que monitorizasse as atividades culturais e artísticas na região, poderíamos hoje ter dados concretos sobre os efeitos da crise pandémica e das disposições adotadas para limitar os danos da emergência sanitária nos agentes e operadores culturais e artísticos e profissões ligadas com o mundo das artes e da cultura, como sejam os do audiovisual, mas também figurinistas, coreógrafos, cenógrafos, técnicos, etc. Também se poderia aferir o total de perdas que este setor, mesmo com pouca relevância direta para o PIB da região, mas intimamente ligado a atividades económicas significativas em termos da economia regional, como o turismo, apresenta neste momento e apresentará nos próximos meses, quando a temporada de verão, especialmente a ligada aos espetáculos populares, não se realizar. Esta monitorização faz de facto falta para dar aos decisores públicos in primis informações que definam a dimensão das perdas económicas da totalidade do mundo cultural e artístico e permitam programar instrumentos de mitigação. De ressaltar que, embora as estimativas sejam ainda relativas, atualmente existem grandes fatores de incerteza relacionados à recuperação do consumo de arte e à dinâmica de reabertura de locais culturais, por isso, do futuro. Aqui, a instituição de um observatório seria essencial para acompanhar as mudanças e prejuízos do setor. São estimativas de perdas de bilheteira e de cachês que nos fazem falta para compreender os prejuízos para a região, para a economia das empresas da área, para a economia familiar individual, para agentes e operadores que se veem sem a remuneração que lhes permita uma vivência digna, para já não dizer que, devido à intermitência e precariedade com que muitos destes profissionais vivem, a vivência muitas vezes é apenas sobrevivência. De facto, a situação tendencialmente precária, intermitente ou multitasking da generalidade dos trabalhadores é definidora da condição laboral deste setor. Setor já de si subvalorizado face às outras áreas da governação, pouco defendido porque pouco sindicalizado ou corporativizado, a que falta um verdadeiro estatuto que proteja os profissionais a nível fiscal e da segurança social. Esta área movimenta um grupo de agentes, empresas, operadores e profissões conexas que necessitam urgentemente de ajuda para os compensar dos ganhos perdidos. Há ainda um setor no mundo das artes que é muito penalizado. Os trabalhadores do espetáculo que trabalham na região ao longo do ano todo, na animação dos hotéis, discotecas e locais turísticos e de espetáculo. Artistas que abrilhantam as festas com os seus grupos musicais, bandas filarmónicas, por exemplo, tendem a ser esquecidos. São pessoas que compõem um verdadeiro tecido das artes do palco e que o ocupam preferencialmente nos tantos arraiais e festas que têm lugar na ilha nos meses de verão. Estes são muitas vezes completamente ignorados quando se trata da atribuição de subsídios ou ajudas. Este ano enfrentarão grandes dificuldades com o cancelamento dos eventos públicos. E porque todos em sociedade estão interligados, é preciso, como alertou Júlio Martins no Público, que os cidadãos se mobilizem contra, e cito, os perigos de uma cada vez maior precarização ou mesmo extinção dos trabalhos, fazendo mormente dos artistas, já não criadores, produtores e consumidores, mas sim meros criados, dispensáveis e consumíveis. Em relação às medidas adotadas pelos governos nacionais e europeus para enfrentar imediatamente a grave crise de emprego causada pelas restrições impostas, a pesquisa em vários países mostra que os sujeitos do setor cultural tiveram acesso a menos amortecedores e medidas de apoio social. Na RAM, sem acesso a um fundo salarial complementar, os agentes e operadores culturais só viram o programa Covid Cultura, lançado em abril, para um setor que tinha fechado há um mês atrás. Um programa com parcos recursos e que tarda a serem atribuídos. Parcos porque, se pensarmos que em termos individuais o teto máximo é de 2.500 euros e ainda pode baixar segundo o número de candidaturas, para o período de março a setembro dá cerca de 350 euros por mês.
Para as pessoas coletivas dá cerca de 2.000 euros por mês, isto para pagar pessoal, rendas, investimentos nos espetáculos feitos antes do Covid. Alguns trabalhadores culturais permanecerão excluídos, porque a sua atividade tem fins lucrativos. As bandas musicais, os DJs, os trabalhadores do audiovisual, por exemplo, fora deste programa. Finalmente, o encerramento total dos espaços culturais levou as organizações a reformular a sua oferta, redefinindo as atividades numa chave digital. Muitos fizeram iniciativas, projetaram ou criaram conteúdos para o uso digital dos produtos culturais, a fim de continuarem a dialogar com os seus públicos através da web. Essa produção de novos conteúdos, com ofertas digitais de forma totalmente gratuita, contribuindo para o bem-estar de todos e para a educação, obrigou os operadores e agentes a um investimento no digital, quer monetário, quer de recursos humanos. Assim, com o objetivo de mitigar o impacto económico no setor artístico e cultural regional, permite-se, através da medida proposta, que os operadores, empresas e associações culturais amadoras obtenham um subsídio de compensação por perda de ganhos. Partindo da definição do que é o setor cultural, o projeto visa a concessão de auxílios financeiros concedidos em forma de subsídio de compensação a empresas e operadores culturais, a fim de cobrir danos económicos relacionados, em particular, com o cancelamento ou adiamento de eventos e projetos artísticos e culturais, desde que tais danos sejam diretamente devidos a medidas governamentais destinadas a combater o Covid-19, cobrindo um máximo de 80% dos danos económicos, não esquecendo aqui as organizações culturais amadoras. A cultura representa um mercado de dimensões importantes e interconectado a nível global, mas também é uma área muito frágil, baseada na interação de inúmeros atores altamente dependentes de fatores externos. É um sistema no qual um número muito grande de pessoas trabalha por vocação, com grande compromisso, mas com poucas garantias e sem segurança financeira. Um sistema com o qual a nossa sociedade fica feliz em celebrar os aspectos positivos que nos dão virtuosismo, inconformidade e criatividade e que nos enriquecem. A crise provocada pelo Covid-19, no entanto, revelou claramente a fragilidade do setor cultural e obriga-nos a olhar dolorosamente para os bastidores da precariedade que, na realidade, o coronavírus não provocou, mas apenas acentuou. A política e a promoção cultural estão agora diante de um duplo desafio. Por um lado, soluções e recursos devem ser encontrados imediatamente para proteger as numerosas pessoas que, apesar do seu esforço pessoal e coletivo, se encontram em grande dificuldade. E, por outro, refletir sobre o que esta crise nos ensina e sobre como melhorar o sistema, procurando soluções para não termos de enfrentar, mais dia menos dia, as consequências deste presente. Muito obrigada.